Chovia muito naquela madrugada, quando Miguel retornava para sua casa dirigindo seu caminhão. A chuva estava tão forte que até mesmo os faróis de milha que estavam acesos não eram suficientes para iluminar o que estava à frente daquela estrada escura e alagada durante aquela madrugada. Miguel estava atento aos acontecimentos e ele andava devagar. Ele tinha pressa de chegar em casa, mas seria imprudência se ele acelerasse para adquirir velocidade naquele asfalto alagado naquele momento, e aquilo poderia causar um acidente. Logo mais adiante, Miguel percebeu que havia um vulto branco parado no acostamento. Ele achou muito estranho aquilo porque, durante aquela tempestade, dificilmente alguém teria saído da casa ou descido de um carro e estava em pé, andando ali pelo acostamento da estrada. Ele diminuiu um pouco mais a velocidade e foi atentamente olhando naquela direção. Quando Miguel se aproximou daquele vulto, ele ficou pasmo com o que viu. Ele notou que se tratava de uma menina. Não tinha nada mais do que 12 anos. Era uma menina morena, cabelos compridos, e usava um vestido branco. E ela estava acenando para ele. Ele foi diminuindo mais a velocidade, parou, abriu a porta e a menina pediu que ele a ajudasse a socorrer a mãe dela, que sofreu um acidente e estava caída, presa dentro de um carro, num ribanceiro ali do lado da pista. Miguel ficou um pouco assustado. Ele olhava para um lado, para o outro também, para ver se havia mais pessoas ali. Poderia ser assalto. Ele estava até um pouco com medo. Mas a menina insistia, pedindo para que ele a acompanhasse até aquela ribanceira, para que pudesse ajudar a mãe dela a se soltar das ferragens do carro e assim ela fosse socorrida. Miguel pegou sua lanterna, vestiu sua capa de chuva, desceu do caminhão e pediu para a menina mostrar a direção. Ela caminhou uns 10 metros e começou a descer por uma trilha. O mato estava um pouco amassado e provavelmente realmente teve um acidente naquele lugar. Mais alguns metros abaixo, Miguel viu um carro com as rodas para cima. Ele se aproximou, ainda tomando cuidado, iluminando com a lanterna, e viu que havia uma mulher presa entre o volante do carro e o banco, e ela estava desmaiada. Rapidamente ele voltou correndo até o caminhão, pegou seu rádio amador e comunicou-se com outros amigos que entraram em contato com a polícia. E não demorou muito tempo e já chegou uma viatura naquele lugar para socorrer a mulher. Em seguida, após retirar o corpo da mulher daquele veículo, a ambulância a levou até um hospital. 2 meses depois, a família da mulher procurou um policial que ajudou no socorro naquela noite. E eles queriam saber se ele poderia informar o nome do homem, daquele motorista de caminhão, que parou naquela chuva durante aquela tempestade. E, através dele, a mulher foi salva da morte entre as ferragens daquele veículo que caiu naquele buraco. Depois que ela perdeu a direção, o carro derrapou na pista e ela foi lançada naquela ribanceira. O policial lembrou-se de que na porta do caminhão havia o adesivo de uma firma. E ele informou o nome daquela firma ao esposo da mulher. Imediatamente, o homem começou a entrar em contato com a firma, com os responsáveis daquela empresa, na qual provavelmente aquele motorista trabalhava. E ele conseguiu falar com o patrão do Miguel. O proprietário da empresa passou o telefone do Miguel e o marido da mulher conseguiu entrar em contato com o motorista e pediu para que, quando ele tivesse uma oportunidade, ele viesse até Palmas, no Tocantins, onde eles moram, porque a família gostaria de agradecê-lo pessoalmente pelo socorro prestado naquela noite. Miguel sempre passava por aquela estrada, a estrada Belém-Brasília, então para ele seria muito fácil desviar um pouco o caminho e parar ali em Palmas
para conversar com aquelas pessoas. Menos de 15 dias depois, Miguel já estava incumbido de fazer outra viagem e ele seguia pela mesma estrada rumo ao norte do país. E nesse dia ele aproveitou e parou em Palmas para conhecer a família e também aquela mulher que ele ajudou a socorrer na noite de tempestade. Miguel nem imaginava o que o esperava. O que ele iria descobrir faria mudar a rotina do seu trabalho. Ele ficou muito assustado. E aquilo que ele soube fez com que ele pegasse medo de dirigir durante a noite, principalmente enquanto estava chovendo. E levou um bom tempo para que o Miguel voltasse à normalidade com o seu trabalho. Ele procurava sempre dirigir durante o dia, mas claro que não rendia tanto quanto viajar durante a noite. Durante alguns meses, ele contratou um ajudante para que viajasse com ele. E quando não tinha ninguém para que fosse junto dele naquela viagem, ele seguia somente durante o dia. Mas enfim, enquanto ele estava se aproximando da casa daquela família, muitas coisas passavam na cabeça dele. Ele achava que seria somente alguns cumprimentos, que a família queria agradecê-lo pela ajuda prestada naquela noite, e somente isso, não passaria para outra coisa. Mas claro, se ele soubesse o que o esperava, talvez ele se preparasse melhor para ouvir da boca daquela mulher aquelas palavras que o deixou muito assustado durante algum tempo. Mas enfim, Miguel estava ansioso também para conhecer a mulher, ainda mais porque ela estava bem. Ela foi socorrida, ficou alguns dias internada e logo já voltou para o seu lar e estava bem junto com a família. Ele queria também conhecer os familiares daquela mulher e aquela menina que o parou durante a madrugada, no meio daquela chuva, sinalizando no acostamento da estrada e pediu para que ele ajudasse aquela pessoa que estava presa dentro do carro, lá naquela ribanceira. Enquanto pensava naquela cena, naquela noite, Miguel se lembrou que logo depois que ele chegou perto do carro e ele saiu desesperado para pedir ajuda, ele não viu mais aquela menina. Aquilo o deixou encucado e ficava tentando encontrar respostas para onde teria ido aquela menina, que ele se esqueceu completamente dela ao ver o estado da mulher presa no meio das ferragens. Quando Miguel chegou em Palmas, já estava escurecendo e no momento do jantar, ele se aproximou da casa daquela família e foi muito bem recebido. A família o recepcionou muito bem, até o convidaram para jantar. E enquanto estavam comendo, a mulher estava agradecendo pela ajuda prestada por ele naquela noite de tempestade. E ela disse que agradecia muito a Deus pela vida do Miguel e também pelo anjo que provavelmente deu sinal ao Miguel. E ele parou o caminhão naquele lugar, naquele trecho da estrada, e a encontrou presa nas ferragens do carro, lá naquele buraco. Miguel olhou para aquela mulher, colocou os talheres sobre o prato e disse a ela: "Não, senhora, a senhora está enganada, me desculpe, mas não foi um anjo que me parou naquela noite. E sim, foi uma menina que estava em pé no acostamento da estrada, dando sinal para que eu parasse e pediu ajuda para mim. Inclusive, a menina que me parou naquela noite é esta que está nessa fotografia deste quadro pendurado aí na parede." Naquele mesmo instante, a mulher começou a tremer, parou de comer, chorava muito. Miguel ficou sem saber o que tinha falado. Ele não sabia o que estava acontecendo. O marido da mulher se levantou, se aproximou dela, a abraçou e pediu para ela ficar calma. 2 filhos pequenos do casal também se aproximaram da mãe, abraçaram e choraram junto com ela. A mulher se retirou por alguns minutos e Miguel pediu desculpa ao dono da casa. Ele disse: "Me perdoe, eu não sei o que eu fiz. O que eu fiz de errado que causou
esse choro na sua esposa. O homem pediu para que Miguel se acalmasse. Ele sentou novamente e tentava dar mais alguns bocados daquela comida. Mas Miguel via nos olhos daquele homem que estavam lacrimejados. E por isso ele notou que alguma coisa errada ele tinha feito ali naquele momento. Alguns minutos depois, a mulher retornou, sentou-se no mesmo lugar onde ela estava antes, olhou para os olhos de Miguel e disse a ele que aquela menina, naquela foto do quadro ali pendurada na parede, na sala de jantar, foi a primeira filha do casal. Mas quando a menina completou 12 anos, ela ficou muito doente e infelizmente ela faleceu. E já fazia quase 10 anos do ocorrido. Miguel tremeu naquela hora. Ele sentiu um frio percorrer a sua espinha. Ele se recusava a acreditar que aquela menina foi quem o parou naquela noite de tempestade lá naquela estrada. A família também não acreditava no que o Miguel disse, mas eles fizeram de todo o possível para não demonstrar ao homem que eles se recusaram a acreditar naquela história. Depois de receber alguns presentes daqueles familiares, Miguel se retirou daquela casa e foi embora, seguindo a sua viagem.